pegando, e a minha garganta tá meio complicada. Não deu certo, Pedro? Acender. Aí, agora sim. Que a paz do amado Mestre Jesus continue nos envolvendo a todos. Eu tinha esquecido que a Eveline ia filmar e eu não passei perfume. Então não vamos sair cheirosos no vídeo. Mas que o amado Mestre Jesus nos ilumine para que nós possamos fazer dessa oportunidade mais uma bênção de crescimento e de aprendizado. Me foi pedido, e quando me pediram, eu até achei que era bem simples, para nós falarmos sobre mortes coletivas, que é algo que tem rodado bastante nas nossas mídias, nos nossos meios, e tem chamado bastante a nossa atenção, não só pelo caso de Mariana, mas também pelo caso de Brumadinho agora, pelo acidente lá no Flamengo. Então, acaba movimentando e mexendo um pouco com as nossas ideias. E nós percebemos, então, que também acaba criando, algumas vezes, nas mentes de algumas pessoas, um pouco de descrença em relação a Deus. Por que Deus permite que algo assim aconteça? Por que esses desastres acontecem? Qual a finalidade? Qual é o motivo disso a nosso meio? Então nós vamos procurar conversar um pouco a esse respeito. Eu disse que quando me sugeriram, quando me falaram para falar sobre esse tema, eu realmente achei que seria algo assim bem simples. E depois comecei a pesquisar, comecei a analisar alguns fatos, alguns pontos, e descobri que o assunto não é tão corriqueiro assim, não é tão simples assim. Evidente que eu não estou falando isso para enaltecer a minha fala, os momentos de estar aqui falando para vocês. Mas cada um deles tem uma visão em relação a esses fatos. Agora, compete a nós também analisarmos. Alguns de nós, alguns oradores, acredita-se que eles sejam formadores de opiniões. Eu acredito que nós deveríamos ser formadores, desenvolvedores de ideias, de raciocínios. Se nós aprendêssemos e se nós conseguíssemos fazer com que os nossos irmãos raciocinem em torno de um determinado assunto, nós teremos atingido o nosso objetivo. Nós sabemos também que a doutrina espírita, assim como muitas das nossas religiões que nós temos, elas são interpretativas. A doutrina espírita também não é diferente. E assim, nós temos de uma certa forma uma divergência de opiniões dentro do próprio meio em relação a determinados assuntos. E esse é um deles. Mas vejam bem, nós podemos até termos uma ideia diferente de determinado ponto, mas algo nós não podemos jamais perder o foco e jamais sairemos de uma mesma linha de raciocínio, que é em relação à moral da doutrina espírita. Essa nós não temos como divergir. Eu já disse algumas vezes, vou dizer de novo, algumas vezes, quando eu estou lendo um dos livros das obras básicas, às vezes eu leio alguma coisa de Kardec, eu não concordo com Kardec. Eu olho e digo, olha, vai desculpar, Kardec, mas eu não concordo com você. Não porque Kardec esteja equivocado, mas porque eu ainda, provavelmente, ainda não esteja a nível de conhecimento para entender a profundidade a qual ele está dizendo. Mas cada um aqui deve desenvolver a sua capacidade de raciocinar. E é isso que eu procuro passar, vou procurar passar para vocês hoje. É isso que eu procuro fazer. Eu não vou falar para vocês da forma que eu vi nas explanações ou através das pesquisas que outros fizeram. Eu vou passar para vocês o que o Sérgio acredita e o que o Sérgio pensa.
Mas eu espero que vocês não sigam apenas o que o Sérgio pensa, que vocês realmente analisem por vocês. Quando nós falamos em morte, em desencarnes coletivos, nós imaginamos realmente que tem como um ponto principal uma quantidade de companheiros que venham a falecer e desencarnar ao mesmo tempo, que é o que aconteceu lá, né? Uma grande quantidade de irmãos perdendo a vida física, companheiros, seres humanos, e muitos ainda, muito mais, juntando com todos os seres que perderam a vida ali. Os nossos animais, os nossos peixes, as aves, né? Insetos. Então, se nós somássemos a quantidade de irmãos que perderam a sua existência ali, ela vai numa proporção imensa, muito grande. Mas nós vamos nos ater, por enquanto, aos seres humanos que ali deixaram seu corpo físico. Eu ouvi, não faz muito tempo, uma colocação, né, um vídeo falando em relação aos irmãos que desencarnaram lá, chamando-os de heróis, falando que a espiritualidade reuniu irmãos e os direcionou todo para aquele lugar, porque eles precisavam expiar determinada prova, determinados débitos que eles trazem, que trouxeram, e assim passaram por aquela determinada provação. É uma realidade, isso realmente acontece. Quando nós trazemos cargas muito pesadas de uma outra existência, comprometimentos que nós precisamos sanar numa existência, por muitas vezes, a espiritualidade amiga, com a permissão de Deus e com a nossa permissão, porque nós programamos essa existência, quando nós viemos para cá, nós chegamos aqui com um plano, uma trajetória na nossa existência. E assim, nós somos muitas vezes reunidos para determinado acontecimento. Mas nós começamos, quando a gente fala assim, é muito simples. A espiritualidade amiga, com a permissão de Deus, reuniu os espíritos naquela região encarnados, para que eles passassem por um processo expiatório, vindo a falecer pelo acidente em si, e ali expiarem os seus débitos. Muito bem, encerramos a explanação do Evangelho, está tudo resolvido. A misericórdia de Deus tomou uma atitude e simplesmente acabou aí. Seria simples assim. Mas agora nós vamos entrar nos pormenores. Colocações, heróis. Por que heróis? Heróis por terem desencarnado num acidente, por terem desencarnado, mesmo que fosse programado, mas desencarnaram ali, por que seriam heróis? Vieram para expiar uma determinada prova, porque são devedores perante as leis divinas. Então, não dá para chamá-los realmente de heróis. São irmãos que vieram e passaram por determinada prova. Mas aí, querermos endeusá-los fica um tanto quanto complicado. Um outro fator interessante que nos chama a atenção, que os nossos irmãos fizeram uma colocação, que ali as equipes espirituais estavam preparadas para o socorro. E todos os irmãos que ali estavam foram socorridos, muitos tirados, até mesmo antes do desencarne. É algo também a analisarmos. Vamos por partes então, né? Vamos começar logo do início. Irmãos que foram direcionados para lá, que estavam lá. Primeiro, eu sempre defendi um ponto de vista que não existe um destino pré-determinado, um destino montado. O Sérgio vai estar aqui, vai sair, vai tropeçar e vai quebrar um braço. Eu nunca pensei dessa forma. Tudo que acontecer na minha trajetória pode ter sim uma possibilidade. Então, para defender esse ponto de vista, de que nós não temos um destino pré-montado, então eu também não posso defender o ponto de vista de que todos os irmãos que estavam naquela região tinham que passar por determinada prova. Muitos irmãos nossos
não precisariam passar por aquela prova, não deveriam estar lá. É verdade, nós podemos também entender que a espiritualidade aproveita um evento e convida os companheiros com determinados karmas expiatórios para que eles passem por aquela prova. Mas a determinação para aceitar ou não compete a cada espírito. Nós somos portadores, e aqui a doutrina espírita e os nossos palestrantes falam sempre, de livre-arbítrio. Nós é quem escolhemos se nós vamos fazer ou não. Olha um ponto interessante. Nós temos vários casais aqui, né? Companheiros que estão aqui, que contraíram um matrimônio e fizeram um juramento, aqueles que são católicos, ou que eram ou ainda são, fizeram o juramento de viverem juntos até o final da sua existência física, até que a morte os separe. E alguns companheiros não seguiram essa trajetória. Aí nós vamos dizer assim, mas será que eles programaram vir juntos até um determinado momento e depois se separarem? Às vezes não. Às vezes fizeram uma opção. Viveremos juntos, venceremos as nossas diferenças. E em um determinado ponto, desistiram. Um deles desistiu. E aí, criou-se uma nova perspectiva, uma nova direção para a sua existência. Nós programamos, eu gostaria de passar por determinada prova, mas a nossa consciência se aproximando, o nosso subconsciente sentindo a aproximação, pode resistir e pode desistir. Aí nós surgimos aquela hipótese, aquela possibilidade. Ah, mas tinha companheiros lá que estavam lá e resolveram visitar um parente e foram embora. Então ele não deveria desencarnar. Ele saiu para isso. Ah, o outro nem ia, mas aí trocou de lugar com o fulano e foi. E chegou lá, se encarnou no acidente. Então, foi a espiritualidade quem convenceu a ir até lá. Companheiros, em um acidente como esse, em uma fatalidade como essa, a quantidade de irmãos que são pegos na casualidade é muito grande. Eu falo casualidade porque, para não colocá-los como necessitados de estar lá. Por isso eu usei casualidade. Nem todos deveriam estar ali, mas muitos irmãos moravam naquela região. Ah, mas então a espiritualidade fez com que eles fossem morar lá, porque eles tinham que passar por essa prova. Engenheiros ali, né, companheiros ali que deveriam ter prestado atenção naquela barragem, que faltaram com o seu dever, por poderes, por dinheiro, e assim negligenciaram o seu papel diante da sociedade, por isso aconteceu o acidente. Eles é quem são, de uma certa forma, responsáveis pelo ato acontecido. Mas como que a espiritualidade vai fazer para direcionar para lá companheiros, para que eles respondam por determinado débito? Isso acontece também. São convidados a irem à região, porque eles têm aí também uma prova a suportar. Convidados, não obrigados, tá? Que fique bem claro isso. O meu livre-arbítrio vai determinar se eu vou ou não, mesmo que eu tenha feito uma proposta de estar em um determinado acidente ou em determinado acontecimento assim. E lá, convidados, eles podem atender ou não. Nada vamos dizer, mas voltando, né? Nós falamos assim, como aconteceu no acidente da Chapecoense, ou né, com outros irmãos que também, mas na hora exata ele desistiu e não foi. O ônibus, na hora que ele ia entrar no ônibus, ele desistiu, falou, não vou mais, e saiu, e foi embora para casa, e o ônibus bateu.
lá, estava pronto para ir para Brumadinho, de repente falou, não vou mais, desistiu e não foi. Tá? Muito bem. São fatores também compreensíveis. Ele apenas mudou de ideia. E aqueles que muitas vezes estão dentro de um avião, desistem, abandonam lá, às vezes, né, eles vão pedir uma reposição, mas às vezes até perde, saem do voo e o avião não cai. Mas ninguém fala nada, porque não aconteceu nada. Quantas pessoas vão viajar num ônibus ou para uma excursão, desiste de ir, não acontece nada, ninguém vai falar nada, porque não aconteceu nada. Agora, quando acontece um fator, quando acontece algo assim, então, tá vendo? Ele estava pronto para ir, mas ele desceu. E por isso ele se salvou, como se fosse realmente algo miraculoso. Mas não, são coisas que acontecem todos os dias. Então, simplesmente houve uma mudança de ideia. Não era realmente uma obrigação, foi apenas uma mudança de trajetória. Se ele tem um processo expiatório, ele vai passar por ele de uma outra maneira, ele vai desenvolvê-lo de uma outra maneira. Mas como que a espiritualidade sabia que aquela barragem ia estourar? Para conduzir alguém até lá, para intuir alguém para ir para aquela região. Então havia um destino pré-determinado? Não. Houve ali, né, os companheiros que foram negligentes, e a espiritualidade sabe disso. A espiritualidade tem tantos engenheiros, ou melhores do que nós temos aqui na Terra. Eles estavam acompanhando com toda certeza o processo de desenvolvimento, o processo de rompimento que iria acontecer. Estava previsto por eles que iria acontecer. Mas então eles não fizeram nada? Fizeram, podem ter certeza. Intuíram a muitos, convidaram muitos companheiros, alertas foram dados, foram, né, ali mostrados o que estava para acontecer. Então, eles fizeram todo o possível para que isso não acontecesse. Mas a opção é do ser humano, não é deles. E eles não podem simplesmente interferir no processo de espiritualização. Eles podem aconselhar, podem procurar nos conduzir, nos mostrar, mas eles não têm nenhum direito de impedir que nós façamos alguma coisa. E lá também não foi diferente. Eles tentaram, com toda certeza, prepararam os irmãos, avisaram do que estava para acontecer, mas foram negligentes e não atenderam às solicitações feitas. Então nós vemos aí que há uma diferença entre a obrigatoriedade de todos estarem ali e todos estarem ali porque eles fazem parte de um mesmo processo e simplesmente porque aconteceu e muitos irmãos foram pegos no meio ali desse acidente sem terem mesmo realmente necessidade de passar por aquela prova. Evidente é que nesse mundo em que nós vivemos, nada acontece simplesmente. Tudo tem um motivo e tudo tem um objetivo. E o objetivo se chama evolução. Quando nós passamos por um determinado problema, por uma determinada dificuldade, nós evidentemente, a finalidade é crescer espiritualmente. Porque nós sabemos de um fator que não pode ser mudado, em nenhum momento será. A morte física existe. Ela vai acontecer, queiramos nós ou não. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10 anos, mas ele vai acontecer. De que maneira? Nós não sabemos. E também observemos
que no nosso fator, na nossa trajetória espiritual, muitas das nossas, às vezes, programações espirituais são mudadas pelo nosso procedimento, pelo nosso jeito de andar, pelo nosso jeito de agir diante da sociedade, diante das nossas provas. Isso também muda a nossa trajetória. Então, nós podemos ter aí uma programação para sofrer um determinado acidente, mas se nós não tivermos essa necessidade pela maneira como nós estamos vivendo, ele pode ser mudado também, essa nossa trajetória, e desenvolvermos uma outra meta, uma outra rota a seguir. E os nossos irmãos que foram desencarnados lá, que, né, essa foi uma outra coisa que eu ouvi no vídeo. As equipes espirituais já estavam lá e todos os irmãos que lá estavam foram socorridos. Que bom seria se isso acontecesse dessa forma. Que bom seria se aqui na Terra, quando nós desencarnássemos, imediatamente uma equipe espiritual viesse e nos pegassem e nos levassem para uma das paragens espirituais e nós, tranquilos, serenos, deixássemos a matéria e saíssemos do nosso espaço físico e fôssemos com eles. Seria muito bom assim. Vamos dizer assim, lá houve uma programação. 100 dos nossos irmãos que estavam lá tinha uma programação de desencarne naquela região. É uma suposição. Não acredito que fossem tantos, mas uma suposição. Tá? Vamos dizer assim, estavam prontos para esse desencarne. Chegaram lá e acontece o acidente. Desencarnaram. Pelo menos a metade desses nossos companheiros não vão aceitar o desencarne. Isso para ser muito otimista. 50% vai dizer: obrigado, Senhor, estou cumprindo a minha tarefa, pronto, estou pronto para seguir. A outra metade vai se revoltar. Ou não vai aceitar ter deixado familiares, ter deixado bens, as suas propriedades. E se assim acontecer, eles não serão conduzidos para uma outra paragem espiritual. Podem permanecer lá. Podem ficar com seus despojos físicos. Podem ficar procurando os seus entes queridos. Mas e cadê a providência divina? Cadê a espiritualidade amiga? Está lá. Está lá convidando. Vem, irmãos, vamos, deixemos, não há o que ser feito, vamos seguir para um outro lugar. E eles muitas vezes podem nem mesmo observá-los, podem nem mesmo perceber a presença desses amigos espirituais. Tamanho o estado de euforia, ou às vezes de apego, de preocupações exacerbadas, ou falta de preparo para o desencarne. Quem de nós aqui está preparado para um desencarne? Não vai ser agora não, porque senão vai complicar a minha vida. Amanhã. Quem aqui pode dizer assim: olha, se a espiritualidade, se Deus falar assim, venha, está pronto, pode vir, chegou a sua hora. Quem vai dizer assim: olha, eu posso deixar minha casa, vou deixar os meus filhos, vou deixar as coisas que eu tenho aqui? Algum pode dizer assim: eu estou pronto. Difícil. Tenho uma amiga que está no plano espiritual há bastante tempo, que a espiritualidade amiga ampare. Acredito que agora ela já está bem melhor. Ela tinha, assim, tudo que nós imaginarmos, né, em ponto de enfermidade, quase todas, né? Tudo também fica meio complicado. A nossa mente é muito fértil, né? Então, ela tinha vários problemas de coração, ela tinha diabetes, ela tinha um monte de coisa. A família da Zete, ela tinha quase todas. E estava lá: olha, eu estou pronta. Quando Jesus me convidar, quando a espiritualidade me chamar, eu posso partir tranquila. Meus filhos estão criados, meu marido vai se virar,
eu estou pronta para ir embora. Desencarnou. 2 anos depois, veio uma comunicação da nossa irmã, em desespero, porque não aceitava o desencarne. Então, falar é uma coisa, estar é outra. E lá, nossos irmãos desencarnados, alguns queiram os céus, que poucos deles vão permanecer por lá. E os nossos irmãos da espiritualidade vão continuar trabalhando para amparar e para cuidar e para direcionar. Então, nós vemos assim, o que aconteceu lá, né, no Clube do Flamengo, que 10 jovens vieram a desencarne. Eu estava ouvindo uma palestra, né, do Tato Sado. Ele estava dizendo o seguinte, que muitas casas, desde que aconteceu aquele problema lá em Niterói, né, na Boate Kiss, é isso mesmo o nome, né? Desde que aconteceu aquele problema lá, muitas casas que não tinham uma segunda alternativa de fuga, abriram uma determinada porta, um determinado lugar, para que as pessoas possam sair caso acontecer algum problema. É aqui. A gente vai correr pro mato, mas tem uma saída aqui para baixo. No mato não, viu gente? Está limpinho ali embaixo, tá? Mas nós temos um portão lá, temos uma saída para cá. Então, as casas, elas se adequaram, fizeram saídas de emergência depois que algo aconteceu. O que acontece muitas vezes numa residência? Nós fazemos uma instalação elétrica para comportar determinado número de objetos, de aparelhos eletrônicos. Aí nós chegamos lá, instalamos um ar-condicionado, nós temos preparo para 2 televisões, nós colocamos 3, colocamos lá outros aparelhos, geladeira, computadores, e vamos colocando, e vamos pondo. Alguns vai colocando, fazendo aquela armadilha na tomada, e coloca 5, 6 adaptadores, vira aquela coisa lá que você não consegue nem entender o que é aquilo. Aí de repente, curto-circuito, pega fogo na casa. Queimou todo mundo lá, aconteceu um problema. Muito bem. Foi a providência divina. Não, foi a incoerência humana. A incoerência humana que fez. E assim, nós não temos como dizer o que é realmente uma programação divina ou não. Quando acontece um tsunami, por exemplo, nós podemos ver que há uma diferença. Houve um terremoto que gerou um maremoto e as ondas vieram e fizeram um determinado estrago. É uma coisa diferente, é um fenômeno natural. Agora, em relação ao que aconteceu em Brumadinho, não precisava acontecer. Não era para acontecer. Aconteceu. Então, a providência... A ganância mesmo, né? A providência divina, ela vai fazer todo o possível para aproveitar o momento em benefício de nós mesmos. É o que ele vai fazer. Vou citar um dos fatos que os nossos irmãos citaram. Não estamos aqui procurando culpados pelo fato em si. Tá? Cada um é responsabilizado pelo que faz. E esses irmãos serão responsabilizados. Não compete a nós, como seres humanos, como espíritas, como qualquer religioso que seja, ficar julgando e condenando. Não é essa a nossa função. Mas também não é a nossa função ficarmos passivos e deixarmos as coisas acontecerem por si só. Então, nossos irmãos, aproveitam este momento para criar uma conscientização, para desenvolver as nossas mentes, para trabalhar o nosso coração, a nossa generosidade. Porque quando acontece um fator assim, todos se mobilizam, preces são feitas, ajudas procuram ser direcionadas, só pararam porque eles disseram que não eram para mandar mais, que já era o suficiente. Mas todos os povos começam a se mobilizar, até quem não tem
faz alguma coisa no sentido de auxiliar. E tentam auxiliar. E aqueles que não podem, auxiliam com preces. Mas tudo isso é algo que nós temos que usar para o nosso crescimento e espiritualização. Irmãos, citando novamente o que eu já disse, nós viemos à Terra e nós sabemos que nós vamos desencarnar. Não vamos morrer, nós vamos desencarnar. Pegando um dos dados das pesquisas que nós temos no Brasil sobre o trânsito, eu só vou fazer essa colocação, que é sobre morte no trânsito. Cerca em torno de 40 mil mortes por ano. 40 mil. 400 mil com algum tipo de sequela, leve ou grave, provocado por acidente de carro. Choca, porque foram uma grande quantidade ao mesmo tempo. Mas, irmãos, 40 mil por ano. Dividam isso por mês. Ah, mas são casos aleatórios. São casos aleatórios. O que nós estamos falando? O que nós estamos pensando? Nós não nos compadecemos das vítimas desses 40 mil. Estamos desesperados por 280, quase 300. Está certo, devemos estar mesmo. Devemos ser solidários. Mas e esses 40 mil? Não são. Isso sem falar de companheiros em abortos, crianças que ao desencarne prematuro, ou em qualquer outra ordem, suicídios, homicídios e muitos outros fatores aí que nós temos. Nós direcionamos a nossa mente para uma morte, para o caso coletivo. Mas não existe caso separado. Existem a necessidade de reflexão. Como que nós estamos nos comportando no trânsito? Como que nós estamos nos posicionando diante da vida? Quanto de dinheiro, quantos milhões foram desviados? Agora, mas isso não é problema nosso, não fomos nós que desviamos. Muito bem. Muito bem. Não fomos nós que desviamos. Mas, quantos milhares vieram ao desencarne por desnutrição, por falta de medicamento, por falta de socorro, por esse dinheiro que foram desviados? Quantos irmãos ali estão até hoje em desencarne progressivo, lentamente perdendo a estrutura física? Olha só, pior ainda, porque estão morrendo lentamente por falta de assistência, pelo dinheiro que foi desviado. E nós não nos compadecemos desses nossos irmãos, não nos preocupamos ou não falamos a respeito. Mas quase 300 chama a nossa atenção pela quantidade que foram lá. Então, como é que eu estou no trânsito? Gosto de falar ao celular? Presto atenção no que eu estou fazendo? Bebo para dirigir? A Eveline colocou no Face esses dias, eu achei interessante. Repassei para um punhado de gente, um punhado de amigos nossos, né? Alguns companheiros estão lá dentro de uma sala, de repente eles levantam, o que aconteceu? Onde é que eu estou? No necrotério, né? No necrotério. O outro fala, você morreu, mano? Aí ele fala assim, não, eu não morri não, mas como assim? Não, olha. Porque estava falando no celular, a moça fala, olha, você morreu sim, falando no celular, igual a mim. A noiva estava lá, cadê o Fernando? Cadê o Fernando? Ó, o Fernando, ó, você morreu. Não, eu casei, casei, não, mas você morreu. Mas cadê o Fernando? O Fernando sobreviveu. Ele bebeu e dirigiu? Para nós entendermos, para nós analisarmos. Não banalizemos um fato, mas também não vamos fazer daquele fato o nosso foco apenas naquele sentido. Pessoas estão passando necessidades à nossa volta. E nós temos condições de ajudar. Nós podemos ajudar.
Então, hoje em dia, nós não temos como dizer o que realmente é um fenômeno natural, o que é um desencarne aí que a providência divina direcionou. E eu vou dizer para vocês por quê. Todos os dias nós mudamos a estrutura do nosso planeta com os nossos atos, com o nosso posicionamento. Quando o companheiro taca fogo lá no morro, queima aquela fumaça toda, ele está mudando a nossa atmosfera. Quando nós, desapercebidamente, jogamos lixo na rua, estamos mudando a estrutura do nosso planeta. Quando nós jogamos óleo de cozinha na rede de esgoto, nós estamos destruindo as nossas águas. Nós vamos sendo colaboradores para uma destruição, lentamente, e nós achamos que não está fazendo a diferença, mas está. E nós mudamos a estrutura pelo nosso pensamento, pelo nosso jeito de ser, pelo nosso jeito de viver. E aí nós acabamos fazendo com que muitas coisas negativas, também somadas a outras, também aconteçam. Então, como que nós podemos falar assim, um tufão hoje, um tornado, ele é uma obra da natureza? Ele é um processo da natureza. Mas o homem é cooperador nesse processo, porque nós estamos agindo assim. Nós estamos acabando com o nosso meio ambiente. E aí, esse ar, esse vento, que não tem uma barreira natural, se desenvolve a tal ponto que fazem as destruições que fazem. Mas o que nós podemos fazer? O que nós fazemos é coisa mínima. Não é coisa mínima. Não é. Vamos dizer assim, nós temos 10 donas de casa aqui. Tá? Se cada uma dessas donas de casa jogar 1 litro de óleo por mês dentro da rede de esgoto que vai para os rios, nós vamos contaminar milhares e milhares de litros de água com essa atitude. Então, nós temos que prestar atenção no que nós estamos fazendo e como nós estamos agindo, para que nós venhamos a ter no futuro, aí deixarmos no futuro os nossos pequenos que estão vindo agora. Então vamos prestar atenção nas nossas atitudes. Então hoje, falando sobre desencarnes coletivos, queridos amigos e irmãos, nós não temos como precisar o que realmente é uma programação espiritual ou não. E quando eu disse da divergência, do modo de pensar de uma maneira diferente, é isso que eu estava dizendo para vocês. Eu me posiciono assim. Eu acredito sim que Deus Pai está presente em todos os lugares. Deus não nos abandonou e também não queria que esse fenômeno acontecesse. Mas Deus, Ele está ali, está conosco. Não nos desampara e levemos em consideração. Mais uma vez, mundo de provas e expiações. Aqui estamos sujeitos às vicissitudes dos fatos, dos atos, dos acidentes. Nada se perde, evidentemente. Passamos por um determinado fator. Nós temos que crescer com ele, evoluir com ele. E aí nós estamos caminhando da maneira correta. Não adianta ficarmos nos lamentando. Nós precisamos olhar para frente e seguir. Então, a partir de hoje, vamos abraçar com mais carinho os nossos companheiros, todos que estão à nossa volta. Quando tivermos a oportunidade de falar, vamos falar. Não vamos ter vergonha de aconselhar. Não vamos ter dúvidas em fazer o certo. Não vamos ter vergonha de fazer o que é correto. Porque muitas vezes nós fazemos o que é errado
por vergonha de fazer certo. Porque os outros estão fazendo e nós fazemos também. Para ser seguidor do Cristo, para ser um exemplificador de Jesus, nós não podemos seguir as massas. Nós precisamos seguir o nosso coração, a nossa mente. É evidente que analisar o que acontece à nossa volta, os ensinamentos que nos chegam, mas tirar a nossa própria conclusão e não a conclusão dos outros. Os outros devem servir apenas como um ponto de referência, mas o principal, aquele que realmente deve tomar a decisão, somos nós, não somos outros. Quando chegarmos na espiritualidade, ninguém vai perguntar para nós o que nós fizemos através do outro, mas o que nós ensinamos ao outro através dos nossos próprios atos. Isso é que realmente vai valer a pena e é isso que vai contar em nossa defesa, vai contar para o nosso currículo, vamos dizer assim. Somos candidatos à angelitude, mas ainda somos espíritos no corpo físico. Então precisamos começar a sublimar os nossos espíritos. Tenho certeza, em nenhum momento Deus nos desampara. A espiritualidade amiga estava conosco quando nós nascemos, está conosco enquanto vivemos e estará conosco quando nós continuarmos vivendo fora do corpo físico. Nos preparemos para o desencarne, não no desencarne de agora, mas no desencarne quando Deus nos chamar. E quando Ele nos convidar, confiemos os nossos entes queridos nas mãos sábias do nosso amado Pai. Porque a doutrina espírita nos ensina: Deus, Pai de infinito amor e de misericórdia, que jamais desampara o único filho. E se somos filhos de Deus, não temos com o que nos preocupar. Na verdade, só temos que nos aperfeiçoar. Porque a preocupação não nos leva a lugar algum, mas a perfeição nos leva aos planos mais evoluídos. Agradeço a vocês pela atenção, pela paciência e reflitam, analisem com muito carinho, pensem por vocês, não pensem pelo Sérgio, não pensem pelos outros, pensem por vocês. Sintam os ensinamentos de Jesus e analisem-se, nos analisemos se nós estamos condizentes com o que Ele nos pede. Se a resposta for sim, então nós estamos no caminho certo. Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Agradeço mais uma vez pela atenção e pelo carinho da espiritualidade amiga que nos permite estar aqui.